Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, né, eu vou continuar ensinando vocês a como resolve equação do primeiro grau com uma incógnita. Agora, né, a gente vai começar a realmente resolver. Às vezes vão ter equações maiores. Lembrando o seguinte, para resolver uma equação, você vai descobrir qual é o valor da incógnita, qual é o valor da letra, qual é a resposta, né, que a incógnita vai assumir para que fique em equilíbrio, para que tenha o que foi aqui no primeiro membro, o que der no primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Lembra que a resposta é o conjunto solução. Toda equação a gente vai achar o conjunto solução. Qual é o conjunto solução para essa equação? Qual é o valor da letra para essa equação? Toda equação tem um conjunto solução, tá? As equações do primeiro grau com uma incógnita, porque você pode observar que em cada equação a gente vai ter apenas uma incógnita agora, tá? Então nós vamos aprender equações do primeiro grau com uma incógnita. Se tiver só x, vai ter só x. Se for y, só y. A, só A. B, só pode ser qualquer letra. Então a gente vai aprender, né, começar a resolver, aprender a calcular, né, o valor do x ou do y, do A ou do B em cada equação. É lógico que a gente está no início, no começo a gente vai ter mais dificuldades, tem equações mais simples, equações mais complicadas depois, que vai ter parênteses, que vai ter fração, né? Então a gente vai aprendendo, só vamos aprender se a gente treinar. Então eu coloquei 4 exemplos aqui para vocês. Gostaria que vocês copiassem no caderno esses exemplos, para depois você tentar fazer outros do livro que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, toda a equação do primeiro grau com uma incógnita, por que ela é considerada, na verdade, a equação do primeiro grau? Porque quem determina o grau de uma equação é o expoente da variável. Então, você vai lá na variável e olha o expoente dela. Se você pegar essa equação aqui, ó, x menos 12 igual a 36. Quem é a variável? O x. Qual é o expoente dela? Lembra que todo número sozinho está elevado a 1? Então, ele está elevado a 1, por isso que ela é considerada a equação do primeiro grau. Ah, e se eu tiver mais de um x, né, elevado a 1, mas todo mundo está elevado a 1. Tá? Então, quem determina o grau é o expoente da letra. Tá? Por isso que quando a gente vai determinar o grau primeiro, a gente primeiro junta os termos que são semelhantes, letra com letra, número com número. Toda equação que a gente vai resolver, normalmente ele vai falar qual é o seu conjunto universo. Lembra que eu falei para vocês? Conjunto universo é qual é a minha solução, né? Mas esse conjunto universo, nesse momento aqui, é o conjunto dos números naturais. Quer dizer que a minha resposta só pode ser número positivo e o zero. Não pode dar negativo, não pode dar fração, porque o conjunto universo para essa equação aqui da letra A é o conjunto dos números naturais. Cada equação pode ter um conjunto universo ou o exercício pode determinar lá no enunciado um único conjunto universo para todas as equações. E pode acontecer dele não falar. Aí se ele não falar qual é o conjunto universo, é o conjunto universo que você estudou, o maior de todos, que nesse caso é o conjunto dos números racionais. Então como que a gente resolve a equação? Não é a única maneira de resolver, mas a gente está tentando fazer uma forma que fique mais fácil, né, para você resolver uma equação. A gente vai fazer o seguinte, colocar letras no primeiro membro, números no segundo membro. Quando a equação for mais simples assim, é lógico, pode fazer por tentativa mentalmente? Pode, mas quando ela começa a ficar maior, então vamos padronizar isso. Eu vou pegar todas as variáveis e deixar no membro, tudo que não é variável no outro membro. Mas lembrando o seguinte, quando você troca de membro, você troca de operação. Então vamos lá. Primeiro, para ficar mais fácil, eu vou marcar. Na primeira equação minha, tá? Isso aqui eu vou olhar depois desse conjunto universo, tá? Vou resolver ela primeiro, depois eu vou ver se bate com o meu conjunto universo. Eu vou separar as letras. Nesse caso dessa equação minha, eu só tenho essa letra aqui, ó. Lembrando que toda letra sozinha ela vale 1. 1x. Então, qual é a regra de resolver uma equação? Letras no primeiro membro. Nesse caso, eu só tenho essa letra, então eu vou deixar ela no primeiro membro. 1x. Quando você colocar todas as letras no primeiro membro, você coloca o sinal de igual. Fechou o primeiro membro. Agora, tudo que sobrou vai ficar no segundo.
Só que tem números que já estão lá. Ó. O 36, ele já está no segundo membro. Por isso que eu tenho que saber o que é primeiro e segundo. Então, o 36 não vai mudar de operação. Ele vai continuar 36. Esse que eu vou circular aqui, ó, menos 12, que ele tá no lugar errado. Que a gente fala, ele tá no primeiro membro. Aí eu vou passar ele pro segundo. Trocou de membro, trocou de operação, tá? Aqui o sinal de subtração vai passar a ser adição. Então, você vai separar, porque você só pode somar letra com letra, número com número. A gente está organizando ela primeiro. Você pega uma equação e vê se ela está organizada. Pode acontecer dela já estar organizada. Tá as letras junto com letra, número junto com número. Mas aqui não tava. Aí eu deixei letra, só que só tinha uma, letra com letra, número com número. Aí eu vou juntar aqui agora. Só que aqui não tem nada para juntar, então eu vou repetir. 1x é igual. Fazer todo o jogo de sinal que a gente aprendeu, né? Sinais iguais somam. 36 mais 12, 48. Aí esse número que está aqui do lado do x vai passar dividindo, porque ele está multiplicando, lembra? Que eu falei para vocês, mas por que não precisa passar 1? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Aqui na verdade já acabou a equação. Né? Se aqui tivesse um 2, eu tinha que passar o 2 dividindo ainda, mas um x não precisa nem descobrir. Você já descobriu qual é o valor do x? X é igual a 48. Vai lá, tira a prova real. Se você substituir aqui, ó, 48 menos 12, realmente dá 36. Então, qual é o meu conjunto solução para essa equação? X é igual a 48. A solução é o 48, mas eu vou ver se a solução bate com o meu conjunto universo. 48 é um número positivo. E o meu conjunto universo está falando que a minha tem que fazer parte do conjunto dos números naturais. Então, pode ser solução. Então, a solução, lembra que essa é a solução. A solução que você vai colocar dentro da chave é o valor que você encontrou para o x, 48. A equação do primeiro grau, o grau que determina quantas soluções você vai ter. Como ela é a equação do primeiro grau, ela tem uma única solução, tá? O x tem que ser 48, só pode ser 48. Vamos lá para a letra B, comecei a aumentar um pouquinho mais e mudei o conjunto universo. Aqui foi o conjunto dos números naturais, meu conjunto universo foi o conjunto dos números inteiros. Mas essa questão do conjunto universo aqui, ó, essa observação, você vai olhar depois que você terminar de achar o valor da letra. Então vamos começar a resolver ela aqui, ó. Agora essa aqui já tem mais, ó. Tem letras aqui, tem números aqui, números de lá. Não tem jeito, você não pode somar. Se você já começar somando aqui, tá errado. Nunca soma letra com número, nunca soma letra com número. Soma letra com letra, número com número. Por isso que a gente tem que organizar. A maioria das equações vai vir dessa forma, de forma desorganizada. Então vamos organizar. Qual é a organização? Vamos mexer com as letras primeiro. Vou marcar as letras. Eu tenho 3x e menos 2x. Todas as letras, então, vamos montar uma regrinha. Todas as letras vamos deixar antes da igualdade, primeiro membro. As que já tiverem no primeiro membro, eu vou manter com o mesmo sinal. Não é regra assim, ó, a segunda que muda, não. Só vai mudar de sinal quando mudar de membro. Coincidiu da primeira aqui, já está no primeiro membro. Então, eu vou manter o sinal. Essa aqui está no segundo membro, ó, depois da igualdade. Trocou de membro, trocou de operação. O inverso da subtração é a adição. Tem mais letras para você colocar? Não. Quando você passar todas as letras, fecha o primeiro membro com sinal de igual. Por isso que a igualdade que determina quem é o primeiro membro e quem é o segundo. Agora, o que sobrou? Sobrou mais 16. Quem que você quiser escrever primeiro, pode. Não tem problema. Eu quero passar o 16 primeiro, depois eu descer o 34. Não precisa. Não tem ordem. Mas o que sobrou? Sobrou, você viu que eu circulei diferente? Mais 16 e menos 34. Esse mais 16 e esse menos 34, ele tem que ficar no segundo membro. Só que tem um que já tá de lá. Então você não vai trocar, não é os dois que trocam de sinal, não é todo mundo que troca de sinal. Não é nem de sinal o certo falar, é de operação. É quem trocou de posição, de membro. Por isso que eu gosto de copiar esse aqui primeiro. O menos 34 já está lá no segundo membro. Ele vai continuar menos 34. Então, não é todo mundo que eu mudei de operação, não. Quem trocou de membro. O mais 16, que ele está no primeiro membro, você vai passar ele para o segundo. Tem que trocar a operação dele. Ele é adição, passa a ser
subtração. Então, você organizou, ela não estava organizada. Então, toda a equação, primeiro vê se ela está organizada. Se ela estiver organizada, beleza. Mas se ela não tiver, você vai deixar letra com letra, número com número. Só pode somar letra com letra, número com número. Aí, agora você vai fazer jogo de sinal. Como que soma letra, professor? Soma os números, conserva a letra. 3x mais 2x, 3 mais 2 não é 5? Só que vai ficar 5x. Igual, põe o igual. Não pode esquecer da igualdade. Não existe equação sem igualdade. Soma, sinais iguais, soma, regra de sinal. Menos 34, menos 16 que eu estou devendo menos 50. Terminou a equação? Não, termina quando você acha o valor do x. Tem um número aqui do lado do x, ó. Aqui porque não tinha, era 1, para que eu ia passar o 1 dividindo? 48 dividido por 1 era 48, mas se tiver um número do lado do x, qual que é o inverso da... Por isso que muda de operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Esse 5 vai passar dividindo. E fração é divisão, ó, dividindo. Por que esse 5 veio para cá? Esse 5 aqui, ó. Todo número que estiver multiplicando vai passar dividindo. Eu não mudei o sinal, porque aqui na verdade nós não estamos mudando de sinal, nós estamos mudando de operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Se der para dividir, você divide. E se não der, professor, deixa na forma de fração, simplifica. Mas aqui dá uma divisão exata, ó. 50 dividido por 5 dá 10. Faz o joguinho de sinal. Menos com mais do 5 dá menos 10. Qual é o valor do meu x? Na letra A deu 48. Na letra B deu menos 10. Aí agora vê se esse menos 10 bate com o meu conjunto universo. Menos 10 é um número negativo. Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, pode ser positivo, negativo e o zero. Então bate com o meu conjunto de solução. Qual é a minha solução da equação? Sempre tem que colocar a solução. S de solução, só que lá dentro não precisa escrever o x, só coloca o valor que você encontrou para o x, que é menos 10. Viu? É só questão de organização, de uma regrinha, entendeu? Vai resolver uma equação, vamos mexer com as letras, depois com os números. Depois disso aqui a gente vai olhar no final. Olha a letra C, vou usar a mesma técnica. Vou mexer com as letras, depois com os números. Às vezes o primeiro membro vai ser maior que o segundo, não sei. Aqui ficou igual, ficou duas coisas no primeiro, dois termos, né, no primeiro membro, dois termos no segundo. Aqui já ficou mais, ó, o primeiro membro tá bem maior que o segundo, mas é a igualdade que determina. Todas as letras, minha primeira eu vou marcar as letras, ó. Então vamos fazer, ó, quais as letras que eu tenho? Menos 7A, vou marcar essa, ó, e menos A. Primeiro eu vou mexer com as letras, depois eu vou mexer com esses números que não tem letra. Todas as letras eu vou deixar no primeiro membro, então não quer dizer que a segunda vai mudar, não. Todas as letras que estiverem no primeiro membro eu vou copiá-las do mesmo jeito. Só se ela trocar de membro que ela vai trocar de operação. Porque senão você pensa que sempre o segundo mudou. Não, agora nesse caso da letra C, o menos 7A vai continuar negativo e menos A vai continuar negativo. Por quê? Porque eles já estão no primeiro membro, né? Não mudou de membro, mantém o mesmo sinal. Menos 7A e menos... Se você acha difícil, coloca lá, menos 1A. Lembra que a letra sozinha ela vale 1, só que é negativo, menos 1. Mexeu com as letras, coloca o sinal de igual. Não tem letra mais para ficar no primeiro membro, coloca igualdade. Agora marca, né? Ou se você não quiser marcar, mas olha o que sobrou da equação. Sobrou o menos 14, vou circular, ó. Eles estão em lugares diferentes. E o menos 48. Esse aqui tá no membro, aquele lá tá em outro. Quem vai mudar de sinal, professor? Os dois? Não. Quem trocar de membro. Quem não tem letra agora tem que ficar no segundo membro. Quem trocar de posição... Porque eu vou até copiar primeiro o menos 14. Só que o menos 14 ele vai mudar de lugar. Então, troca de sinal. Mais 14. Mais o 48. Trocou de membro? Não. Então, desce menos 48. Então, não é todo mundo que troca de sinal, não. É quem troca de membro, troca de operação, na verdade. A gente fala muito de sinal, mas troca de operação. Ela não estava organizada. Agora ela tá. Letra com letra, número com número. Então, vamos fazer as operações aí agora.
Sinais iguais soma, aqui não dá menos 6, né? Dá menos 8A. Sinais diferentes subtrai. Aí subtrai lá, ó. 48 de 14, né? Vai dar 4 aqui, 34. Só que dá menos 34. Né? Então, quando você somou as letras, somou os números, como que faz para terminar? Esse número que está do lado da letra passa dividindo. Menos 34 dividido por menos 8. Por que, professora, dividindo? Porque eu já falei para vocês que aqui está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Quando troca de membro, troca de operação. Mas você viu que o sinal foi, ó, ele era negativo, ele foi negativo. Ele era positivo, ele foi positivo. Mudou, foi a operação. Aqui a operação passou a ser divisão. E se não der para dividir? Não dá para dividir exato. 34 dividido por 8 sobra resto. Simplifica. Minha resposta pode deixar na forma de fração. Vamos simplificar por 2, né? Que vai dar. E vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Não, menos com menos dá mais. A fração vai ficar positiva. A fração tem um único sinal. 34 dividido por 2 vai dar 17. E embaixo vai dar 4. 17 quartos. Qual é o valor do A? 17 quartos. Ah, eu quero deixar na forma decimal. Então divide aí e deixa na forma decimal, mas não é obrigatório. Né? Aí agora eu vou ver se bate com o meu conjunto universo. Qual que é o meu conjunto universo? O quê? O que é o quê? O quê pode dar positivo, negativo, fração. Então também faz parte do meu conjunto solução. Então tem que tomar cuidado com esse conjunto universo também. É a condição, né, para que você possa ser solução. 17 sobre 4. Cada equação que eu resolvi, ó, deu uma solução diferente, porque foi uma equação diferente, tá? Letra D, agora ele colocou Y, ó, agora ele já colocou mais variáveis também. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que eu tenho 3 variáveis, menos 4y, menos 6y, mesmo que esteja lá no final, ó, menos 3y. Qual que é a regra? Vamos passar todas as letras para o primeiro membro. Só que tem duas que já tá, por isso que eu tenho que olhar na equação. O aluno quer fazer sem olhar. Passa as letras para o primeiro membro, todas as letras no primeiro membro. Já tem duas que tá no primeiro membro. Essas duas aqui, ó, não vai mudar de sinal. Não vai mudar de operação, que é o certo falar, tá? Menos 4y, menos 6y. Por que não mudou, professora? Porque ela não mudou de membro. Ela já estava no primeiro membro. As letras que já estão no primeiro membro mantêm o sinal. Essa aqui que vai trocar de membro, ela vai trocar de operação. O inverso da subtração é a adição. Colocou todas as letras, coloca o igual. Por que você coloca o igual? Fechou. Lacrou o primeiro membro. Agora tudo que restou vai ficar no segundo. Aí eu tenho que olhar o que restou. Restou que eu vou circular, ó. Menos 3 e o 11 positivo. Só que os dois vai mudar de operação? Não, tem alguns que já estão lá no segundo membro. O 11 já está lá no segundo membro, ele vai continuar positivo. Aí aqui que vai trocar de membro, vai trocar de operação. Vai dar mais. Aí se fosse, a maioria era subtração, tá passando adição. Mas se fosse subtração, passava a ser adição. Tá? Igual a gente fez aqui na letra A, era subtração, passou a ser adição. Aí agora ela tá organizada. A equação só pode somar letra com letra, número com número. Agora ela está organizada. No primeiro membro tem as letras, no segundo membro tem os números. Posso fazer a operação. Por isso que eu precisava do jogo de sinal, ó. Aqui eu não vou somar tudo não, ó. Menos 4 com menos 6 dá menos 10. Y mais 3, só que dá menos 7. Menos 7y. Ai, porque você somou sinais iguais, somou, menos 10. Só que eu paguei 3 menos 7. E lá, somei também sinais. Aqui eu somei porque os sinais eram iguais. Sinais iguais também positivo, soma, vai dar 14. Como que termina a equação? O número que está do lado da letra passa dividindo. Quem passa dividindo? Esse númerozinho que está do lado da letra aqui, ó. Porque ele está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Se der para dividir, você divide. Se não, você deixa na forma de fração. Só que aqui dá para dividir exato. 14 divide por 7 dá 2 inteiros. Divide 2 e faz o jogo de sinal.
Positivo do 14 com negativo dá menos. A minha solução é menos 2. O meu valor da minha incógnita é menos 2. Agora eu tenho que ver se bate com o meu conjunto universo. Meu conjunto universo é os naturais. Menos 2 não faz parte do conjunto dos números naturais. Então a solução não bate com o conjunto universo. Por isso que eu falei para vocês que tem equação que não tem solução. Para esse conjunto universo, aqui não pode ser solução. Se tivesse falado que era inteiro, racional, poderia. Quando não bate com o conjunto universo, aí a solução é vazio. Lembra que o vazio é a chave sem nada ou o zero cortado, símbolo do vazio. Essa solução não faz parte do meu conjunto universo. Menos 2 não faz parte desse conjunto universo. Então, eu fiz 4 exemplos para vocês. Quero que vocês copiem no caderno. Com atenção para você entender que jeito que resolve. E vai ter um exercício para casa para vocês começarem, pelo menos, a tentar resolver uma equação. Se a gente não começar a resolver, a gente não vai entender o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá bom? Faça no caderno esses exemplos e faça a tarefa de casa. Beijos!